agora mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo canal Palavra Viva. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção, lancheiros! Produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram Dona Maria Bolos e Salgados. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui antes também recomendar você aí que está nos acompanhando pelo YouTube. Se inscreva aqui no canal Palavra Viva, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, nos grupos do WhatsApp, no Messenger, no Facebook. Nos ajude a avançar aqui com a pregação da Palavra de Deus. E você também pode estar aí se inscrevendo também no canal Miqueias Alves, que o link está aí na descrição desse vídeo. E você que me acompanha pela rádio, você pode também acessar aí o canal Palavra Viva no YouTube e o canal Miqueias Alves e estar se inscrevendo. Nós vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3. Capítulo 3. Nós vamos ler os versos 9 a 20. E vamos tratar do tema
a depravação total. A depravação total. Diz assim: pois que somos mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha e áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e os seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então vamos lá. Nós estamos diante um texto que conclui o argumento do apóstolo Paulo em relação ao pecado, primeiro em relação aos gentios, depois em relação aos judeus, e agora, na sua conclusão desse assunto, dos versos 9 a 20, ele coloca judeus e gentios na mesma balança, no mesmo barco, na mesma disposição, e mostrando que ambos, diante de Deus, estão diante o pecado. E esse argumento se iniciou no capítulo 1, verso 18, e se encerra agora, capítulo 3, verso 20, para que, enfim, nós possamos adentrar no tema que ele vai desenvolver a partir do capítulo 3, verso 21 em diante, a respeito da justificação pela fé. Então, nesse primeiro momento, nós temos Paulo mostrando o diagnóstico, a realidade de pecado de gentios e judeus. Que ambos, diante de Deus, estão em maus lençóis. Precisam da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da graça e da bondade de Deus. Por isso que ele, aqui, nessa última sessão, nesse último assunto, dos versos 9 a 20, ele coloca esses dois grupos na mesma posição, no mesmo lugar, na mesma disposição. E o verso 9 diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Então aqui, depois daquilo que ele havia falado a respeito de privilégio versus responsabilidade, dirigindo-se aos judeus, ele agora indaga esses dois grupos, pois que somos mais excelentes, e aqui não se refere apenas aos judeus, mas também aos gentios, dizendo que ambos diante de Deus não estão em posição de privilégios, porque ambos diante de Deus estão diante a realidade do pecado. Ambos diante de Deus são pecadores. E isso tira deles, ou tira de qualquer um deles, os privilégios. E apresenta a eles uma responsabilidade muito grande, que é prestar contas a Deus da sua vida de pecado. É prestar conta diante de Deus da sua realidade de
pecado. E aqui, nesse trecho, nesse momento aqui, Paulo então usa 3 palavras interessantes. Quando ele diz concluímos, vantagem e pecado. Que sintetizando ficaria assim: concluímos que não temos vantagem alguma, pois somos todos pecadores. Então o pecado é o selo de identificação de todos os homens. O pecado é o passaporte que identifica nossa origem, a queda. O pecado nivela todos os homens a um único nível, um nível de pó da terra e carente da graça divina. Então, diante disso, eu quero aqui destacar alguns pontos para nossa reflexão. O primeiro deles é: a depravação total afetou o relacionamento do homem para com Deus. A depravação total afetou o relacionamento do homem para com Deus. Observe aí comigo, capítulo 3, versos 10 a 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E aí certo comentarista, Warren Wiersbe, sintetizando esses 3 versos, ele diz as seguintes palavras: sua mente, não há quem entenda; seu coração, não há quem busque a Deus; e sua volição, não há quem faça o bem. Então aqui nós temos uma síntese da realidade de pecado do homem. Ele foi atingido em sua mente, ele foi atingido em seu coração e ele foi atingido em sua vontade, em sua volição. Porque quando nós olhamos para esses 3 versos aqui, mostra a degradação do homem, o estado de pecado do homem para com Deus, você vê que o homem é injusto para com Deus, no verso 10, quando diz: não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, o homem diante de Deus, ele é o quê? Pecador, ele é injusto. Isso partindo do pressuposto que Deus é 3 vezes santo, partindo do pressuposto que Deus é imutável, é justo em todos os seus atributos, em todo o seu caráter. E a partir do momento que o homem peca para com Deus, ele torna-se injusto, ele está do outro lado, ele está em outra posição em relação a Deus. Ele não está caminhando lado a lado com Deus, ele está caminhando em oposição a Deus. Enquanto Deus é justo, ele está caminhando na injustiça, que Paulo já tratou disso. O homem é o que? Cego espiritualmente para com Deus. Quando o texto diz: não há ninguém que entenda, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Esse homem está cego espiritualmente. Ele está andando como que tateando, procurando as coisas, mas não consegue ver, não consegue entender, não consegue achar luz e entendimento para a sua vida. Por quê? Porque ele está distante de Deus. Ele não acha sentido e propósito na sua vida, ele não acha felicidade, porque há um vazio no ser humano, um vazio esse que é do tamanho de Deus. Porque vale lembrar que o homem é um ser biopsicossócio espiritual. O ser humano é um ser biológico. Você acordou hoje, você comeu, você bebeu, você teve a sua vida fazendo atividades físicas, você tomou remédio, você
teve uma vida, você tem uma vida biológica. Nós somos um ser psicológico, você pensa 24 horas por dia, até mesmo quando está dormindo. Está aí a origem dos sonhos. Muitos deles produto do nosso inconsciente. É a nossa mente trabalhando enquanto estamos dormindo. Somos um ser psicológico, emocional. Somos um ser social, sociológico. Você não nasceu da chocadeira, você nasceu de um pai, de uma mãe. Você tem avó, você tem vô, você tem tio, você tem tias, você tem amigos, amigas, você tem esposo, cônjuge, você é um ser social. E o ser humano é um ser político. No sentido de ser um animal político, um ser da polis. De modo que uma criança para falar papai, mamãe, gugu, dadá, ele demora pelo menos 1 ano. Para dar os primeiros passos, pelo menos 1 ano. Alguns mais adiantado 10 meses, 9 meses, 8 meses. Mas a verdade é que o ser humano ele precisa ser cuidado. Não é como um animal irracional que em poucos momentos depois do seu nascimento ele já está de pé e andando. E já está programado a fazer alguma coisa. Ele precisa sim de um auxílio no começo, mas no geral ele tem um instinto que rege a sua vida. O ser humano não. O ser humano é um ser social, sociológico. Gente precisando de gente. E somos o que? Um ser espiritual. Há um fator de transcendência no ser humano. Há uma realidade de transcendência. Nós não nos satisfazemos em tendo uma vida biológica, psicológica e sociológica. Porque ainda também somos o que? Um ser espiritual. E se você não tem um relacionamento com Deus de maneira correta, você é incompleto na perspectiva bíblica. E aí mostra aqui que é o que? Ninguém há que entenda. Por quê? Porque está distante de Deus, está depravado, entrega seus pecados. A volição do homem é adormecida para com Deus. Quando diz não há ninguém que busque a Deus. O homem sem Deus não está buscando a Deus. Quando você encontra textos nas Escrituras dizendo buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ou dizendo, eis que estou à porta e bato, quem abrir. E tem muito evangelista que usa esse texto para referir-se aos incrédulos, aos não cristãos. Mas esses textos, quando foram escritos aos crentes, aos que já têm um relacionamento com Deus, não para com os que não têm. Porque os que não têm, eles precisam ter uma vida transformada para querer e ter condições de buscar a Deus, porque em sua própria vontade ele não vai buscar a Deus. Não há quem busque a Deus. O ser humano não quer Deus. O capítulo 1, como nós já vimos em outra oportunidade, diz que eles conhecem a Deus, mas negam a sua existência. Eles vivem o que eu chamo de ateísmo prático. Eles sabem que Deus existe na teoria, porém, vivem como se ele não existisse na sua prática. Eles não buscam a Deus, eles querem viver a sua vontade, eles querem viver a seu bel prazer, eles querem viver no pecado. Porque a sua volição está adormecida para com Deus. Mas tem mais, a ação do homem é apóstata para com Deus. Verso 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. É o que eu acabei de dizer. Eles conhecem a Deus, porém o que? Negam a sua existência e decidem viver segundo a sua vontade, segundo os ditames do seu próprio coração pecaminoso. Eles agem conforme o seu querer. E por fim, e a não moralidade do homem é uma realidade. E a não moralidade do homem é uma realidade dele para com Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Embora ele tenha
um entendimento da moral, do que é o certo, do que é o errado, porém, entretanto, todavia, ele vive na não moralidade. Ou na imoralidade, mas não no sentido de imoralidade sexual, mas da imoralidade no sentido de não viver pela prática de uma moral correta. Ou seja, eles vivem praticando o que é mal, o que é errado, em todos os sentidos da sua vida. E isso mostra aqui um retrato do que? Do relacionamento do homem para com Deus. É assim que está o homem sem Deus. É assim que está a humanidade sem Deus. Mas a depravação total também atrapalha, ou tem atrapalhado o quê? Afetou o relacionamento do homem para consigo mesmo. Verso 13 e 14. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha e áspide está debaixo de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. O que acontece? Nesses 2 versículos, Paulo para e dá um diagnóstico específico da realidade do homem para consigo mesmo. Porque no primeiro exame você observa que a garganta deles são um túmulo aberto. O homem tem em sua entranha, é algo de dentro para fora. Ele não está afetado pelo que vem de fora. Não. Ele está afetado pelo que vem de dentro. Ainda diz que a sua garganta é um sepulcro aberto e com a sua língua tratam enganosamente. Quer dizer, parte de dentro para fora. Ele está contaminado de dentro para fora. Quando o texto diz que com a sua língua tratam enganosamente, ainda diz que a peçonha de áspide debaixo dos seus lábios. E a sua boca está cheia de maldição, está envenenado. E o seu veneno é mortal. Tudo que o ser humano toca, tudo que o ser humano, seja de ordem física ou intelectual, ele destrói, ele consegue acabar. Por quê? Porque ele está contaminado pelo pecado. A sua gênese, isso afetou a si mesmo. E tudo que acontece ao entorno dele, ele afeta, ele causa males. Porque essa é a realidade do homem sem Deus, essa é a realidade do homem sem Cristo. Terceiro, a depravação total afetou o relacionamento do homem para com seu próximo. Verso 15 a 17. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. O que é isso? Afetou o relacionamento do homem para com o homem. Ainda na tradução da Bíblia A Mensagem, paráfrase da Bíblia A Mensagem, diz: são eternos concorrentes ao prêmio de pecador do ano, e emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por Deus e o ignoram. Toda a violência que você vê no mundo, toda a maldade, tudo isso é o que? É o pecado. O pecado atinge o homem. O problema da violência no mundo tem uma origem. A origem é o que? É o pecado. O pecado é a origem de todo o mal que você está vendo no mundo, porque afetou o relacionamento do homem para com o seu próximo. E aí ele parte o que? Para a violência. Aí ele parte para os abusos. O que é isso? É o pecado. É o que o pecado fez com o ser humano. E por fim, em quarto lugar, a depravação total reflete no juízo final de Deus para com o homem. Quando o texto diz: não há temor de Deus diante os seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz,
para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Em outras palavras, judeus e gentios, diante dessa realidade, estão o quê? Prestes a ser condenados por Deus no juízo final. Não existe condições deles se auto-justificarem, porque ambos estão numa condição deplorável diante do tribunal de Deus. Só existe uma saída para esse homem, e é a continuação do texto de Romanos. Quando diz a partir do verso 21, quando nós encontramos uma conjunção chamada mas, quando depois ele mostrar todo esse diagnóstico terrível e tenebroso em relação ao homem, ele apresenta um mas. Que mas é esse? É Jesus. Ele apresenta uma nova condição, um jeito de sair dessa realidade. E a forma é única: Jesus Cristo. Salvação em Jesus Cristo. É somente nele que há salvação para toda essa realidade. Que nós possamos entender isso e clamar pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.